Quando surgiu a ideia de criar um evento onde a gente pudesse falar de psicologia escolar, onde a gente pudesse discutir sobre o nosso fazer com refinamento, com prática, com criticidade, mas com criatividade também. Primeira coisa que nós pensamos foi nesse formato de jornada. E assim a gente caminha aí ao longo desses 4 anos com esse evento, que é um sucesso porque ele nasceu do coração, do meu coração, de uma psicóloga que vive o chão da escola, orgulhosamente psicóloga escolar e educacional. Então, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Tem muitas pessoas que são novas, que não me conhecem. Tem muitas outras pessoas também que já são minhas alunas aí de outros carnavais, e de tantas formações que nós temos voltadas para o fazer do psicólogo escolar. E para mim é uma alegria estar aqui hoje nesse evento, onde nós vamos viver 3 dias de imersão no nosso fazer. 3 dias vivenciando o nosso propósito como psicólogas escolares. 3 dias vivenciando aquilo que a gente realmente precisa desenvolver nas nossas escolas. Então, me sinto muito orgulhosa por todos que estão aqui, por tirarem um tempinho da sua rotina, que eu sei que não é fácil para quem trabalha com educação, hein? Quem trabalha com escola, não é fácil tirar um tempinho aí da sua noite durante esses 3 dias que nós vamos nos encontrar. A boa notícia é, cada dia vai ser melhor do que o outro. Então, tudo que a gente vai viver hoje é só o comecinho do que nós vamos viver amanhã e do que nós vamos viver no dia 17. Então, sempre o melhor dia vai ser ainda melhor. Vocês vão ver que ao final do nosso dia de hoje, vocês vão sair com aquele sentimento de, nossa, uau, amanhã vai ser uau, com muito ar, com muita ênfase, porque um dia vai ser sempre melhor, porque a gente já vem nesse caminho de preparação. E vocês já sabem que a entrega é máxima sempre, e para quem não sabe, que não me conhece, que está sendo a primeira, que vai ser, né, a primeira experiência comigo, vocês vão ter esse privilégio de testemunhar na prática como o nosso trabalho ele realmente é transformador. Então, sejam novamente, agora vamos começar, sejam mais do que bem-vindas. Estamos agora para falar sobre a nossa jornada, para iniciar esses nossos 3 dias de imersão. Para quem não me conhece, vamos iniciar. Opa, não estou conseguindo passar. Gente, eu não estou conseguindo passar. Consegui. É um cliquezinho, enfim. Para quem não me conhece e para aqueles que já me conhecem, eu me chamo Tatiane Fernandes, eu sou psicóloga escolar e educacional. Psicóloga escolar e educacional. Já vamos começar a entender por aí essa diferença. Outro dia chegou uma pergunta para mim no Instagram assim: que é o psicólogo escolar é a mesma coisa? Por que que eu, Tatiane, sou psicóloga escolar e educacional? Porque existe uma diferença, tá? Então, o psicólogo escolar, ele atua no chão da escola. O psicólogo escolar, ele atua, é aquele profissional que está ali diretamente atuando no chão da escola. Independente do segmento de ensino, ele está ali no cotidiano, ele faz parte do corpo pedagógico, ele faz parte da equipe pedagógica. Esse é o psicólogo escolar. O profissional intitulado psicólogo educacional, ele já é um profissional que ele pode lidar com outras instituições também, mas a principal diferença é que ele é um profissional vinculado à pesquisa, ele produz conhecimento. Então, ele é vinculado a grupos de pesquisa, ele produz ciência. Então, eu sou psicóloga escolar e educacional porque eu atuo no chão da escola e eu produzo ciência. Sou vinculada a grupos de pesquisa, sou mestra em psicologia, com ênfase aí na escola, até hoje vinculada a grupos de pesquisa, produzindo ciência. Por isso que eu sou psicóloga escolar e educacional, tá? Se futuramente, que isso nem passa na minha cabeça, mas se futuramente eu não atuar mais
No chão da escola, eu deixo de ser psicóloga escolar e me torno somente psicóloga educacional, tá? Mas isso nem passa pela minha cabeça. Eu sou especialista em análise do comportamento, voltada para crianças com autismo e outras deficiências, em desenvolvimento infantil, sou mestre em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas e todo o meu mestrado foi voltado para nossa atuação, foi voltada para a psicologia escolar, onde eu estudei aprimoramentos, né, como pensar a formação de professores, enfim. E depois eu entendi que eu precisava entender sobre a autonomia da escola. Como é que eu ia entender a autonomia da escola, né? Pensar essa autonomia, esse professor perdendo esse lugar, esse professor deixando de ter tanta autonomia nesse espaço. E aí nasceu a minha dissertação, que é judicialização dos processos escolares, quando a justiça passa a permear o chão da escola, resolvendo problemas que são oriundos da escola. E a gente aí começa a terceirizar. Sou educadora parental em disciplina positiva pelo PDA e orgulhosamente bato no peito para falar sobre isso. Eu sou a única brasileira membro do grupo de pesquisa em funções executivas da doutora Peggy Dawson. Então, eu estudo TDAH, estudo funções executivas e a minha trajetória é muito envolvida com pesquisa, com produzir ciência. Só para que vocês entendam um pouquinho dessa diferença, né, desse psicólogo escolar e educacional. Então, eu produzo ciência o tempo todo também dentro do meu fazer. Atuo como psicologia escolar há mais de 8 anos, na clínica infantil também, e sou idealizadora de diversos cursos de formação profissional voltado para educação, formação de psicólogos escolares, educação inclusiva e etc. Né? Uma jornada aí bem ampla. Então, essa sou eu. Essa é a minha, um pouquinho aí do meu currículo Lattes, que é muito extenso, mas coloquei um pouquinho só para que vocês me conheçam. Nas redes sociais, sou conhecida como psicóloga escolar. Tenho tanto orgulho disso que é assim que eu sou conhecida. Sou tão orgulhosa do nosso fazer que é assim que eu sou conhecida também nas nossas redes sociais. E eu já perguntava para vocês inicialmente assim, quais eram as expectativas em relação à nossa jornada, né? Porque o que que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aprender, nós viemos juntos aprofundar a nossa prática, aumentar o nosso repertório, desconstruir essa prática cristalizada, essa prática engessada. Tudo isso é o que nós estamos aqui hoje para vivenciar nesses 3 dias de imersão. E aí, como tudo na escola, a gente precisa começar dinamizado, né? Quem trabalha com escola sabe que não dá para a gente chegar lá e meter textão. A gente precisa ter uma dinâmica inicial. Alguém traçou um traço aqui na minha tela. A gente precisa ter uma dinâmica inicial. Nas nossas formações de professores, por exemplo, quando a gente vai falar sobre isso lá no último dia, mas nas nossas formações de professores, a gente precisa estruturar. Gente, estão riscando a minha tela. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês ou se é só para mim. Ronaldinho, Ana, se vocês puderem me responder, que está aparecendo uns como se estivessem fazendo risco, sabe? Na tela, tem vários riscos. Eu não sei como é que tira. Ou se tem como desativar quem está fazendo. Já tiraram. Muito obrigada. É, então. Dentro do nosso fazer, né, quando a gente pensa em estrutura de formação de professores, por exemplo, a gente tem que sempre iniciar com algo que vai gerar conexão. Nós vamos falar sobre isso, porque é conexão que gera aprendizado. Então, sempre que eu vou compartilhar, que eu vou iniciar algo, eu inicio exatamente como eu faço nas minhas escolas, com os meus docentes, para que vocês possam aprender na prática, de acordo com aquilo que eu também desenvolvo nas minhas escolas, tá? Por isso que nós vamos começar com um curta
Para gente, esse curta ele vai fazer uma ligação com toda a nossa jornada, com o que nós viemos fazer aqui. Ah, eu quero o link, que eu sei que psicólogo e escola é assim. Eu quero o link, cadê o link? Onde vai estar esse vídeo? Ao final da jornada, no terceiro dia da jornada, não imediatamente, gente, por favor. Não é assim que desligar o último dia, não. Mas ao final, nós vamos organizar todos os materiais que eu for relatando aqui para vocês, o link do curta, o vídeo, etc. Nós vamos linkar tudo isso na plataforma para que vocês tenham acesso, tá bom? Então não precisa se desesperar. A gente pensou nisso, a gente estruturou. Tem um material que eu preparei, um material de atividades curtinho, mas preparei especialmente para vocês que estão aqui, que eu vou apresentar em cada dia da jornada uma das atividades, né? Um pouquinho do que tem nesse material. Vocês vão receber isso tudo ao final da jornada, tá? Então não precisa ninguém se desesperar. E a gente tem uma boa notícia. Nós estamos agora ao vivo com mais ou menos 240 pessoas. Uau, que privilégio! E nós ainda estamos com espaço, pequeno espaço aqui para no máximo mais, não sei, 200, 100 pessoas. Então, se vocês quiserem, nesse momento, compartilhar o link com mais uma pessoa, vocês podem fazer isso, tá? Essa uma pessoa que não tem acesso à plataforma, ela vai estar aqui só para ver a aula, material e etc. Tudo vai ser exclusivo de vocês. Então, pode convidar um amigo, um profissional, alguém que você gostaria muito que estivesse recebendo esse conteúdo junto com você, tá? Você pode enviar no máximo para mais uma pessoa. Como eu dizia, vamos lá ver o nosso curta. Ele é um curta que ele vai fazer ligação com os nossos 3 dias, com tudo aquilo que a gente vai vivenciar ao longo da jornada. Quem for enviar o link já envia logo para a pessoa chegar a tempo, que a gente está ainda só no comecinho. E ela consiga ver esse vídeo também, esse curta, que ele é incrível, tá bom? Então, no próximo já vai ser o nosso curta. Prestem bastante atenção. Ele é um curta, assim, lindo. Eu trouxe associado ao nosso fazer, mas a gente consegue adaptá-lo para diversos contextos e cenários das nossas escolas. Bora lá!
Esse curta, esse curta, ele é incrível.
Sempre que a gente vai iniciar algo nas nossas escolas, seja com os nossos professores, com as nossas famílias, a gente sempre precisa iniciar com algo que faça sentido para eles, que gere conexão, que a gente consiga se aproximar de alguma forma. Esse curto a gente consegue utilizar em diversos contextos. A gente poderia falar da relação da parentalidade, quando nós vamos falar na escola com pais, por exemplo, com famílias, quando a gente tem a demanda de, por exemplo, os pais não acompanham a vida escolar dos seus filhos, pais que são ausentes. Eu sei que é um cenário que a gente enfrenta bastante. Os sapatos, vocês viram ali no curta que toda aquela organização dele dos sapatos era esse cuidado, era esse preparar esse caminhar da filha, um pai que estava muito presente, que apoiava, que ajudava como ele podia, mas ele estava ali, presente, na sua linguagem, no seu gesto de amar. Depois ela vai crescendo, ela tinha um sonho de se tornar astronauta. E à medida que ela vai crescendo, que vai pegando notas ruins, ela começa a se fechar mais com esses pais. Olha a adolescência aí, trazendo mais essa orientação para as famílias. Ela começa a se fechar com esse pai, começa a se fechar com essa família, de tal maneira que ela nem percebe aí um certo distanciamento. Mas o pai, ele permanecia ali sendo esse consolo, sendo esse conforto. Enfim, eu não vou me aprofundar nesses detalhes de como a gente poderia trabalhar, mas só para vocês terem ideia que com o único curta a gente tem diversas possibilidades, inclusive com a orientação parental nas nossas escolas. Mas trazendo para a nossa trajetória, trazendo agora esse curta para a nossa trajetória, enquanto psicólogas escolares, ele mostra que com pequenos e intencionais passos nós chegamos em qualquer lugar. Na nossa vida profissional, na nossa vida como ser humano, como pessoas, nas nossas escolas, nos lugares que a gente precisa e quer alcançar, com os profissionais que a gente lida no dia a dia, com a nossa própria ocupação, com pequenos e intencionais. O nosso fazer, ele sempre precisa ser intencional. E aí é um passo de cada vez. Cheguei numa escola que é extremamente resistente, não adianta, é igual a gente fala quando a gente trabalha com o autismo, né? Se a criança tem uma barreira, o adolescente tem uma barreira comportamental muito grande, como é que ele vai aprender algo se essa barreira comportamental ela é aqui gritante? Primeiro, eu preciso trabalhar a barreira. Então, qual é a minha barreira? O que tem se tornado uma barreira para que eu consiga executar o meu fazer? Eu lembro que quando eu estava recente, há uns 2 anos atrás, aí em uma escola, que hoje eu não tenho mais esse problema, mas foi um problema, que é uma demanda que vocês trazem muito para mim também, né? De coordenação pedagógica, que é muito fechado, que não quer estar próxima de vocês, e muita resistência. A coordenadora, ela era extremamente resistente comigo. Por quê? Ela já estava nessa escola há muitos anos, mais de 30, 40 anos nessa escola. Era uma pessoa que naturalmente já tinha uma prática mais engessada, e eu cheguei, né? Então se sentiu ameaçada, me sabotava. Ela era uma barreira para que eu conseguisse desenvolver a psicologia escolar crítica com propósito. Eu entendi, opa, ela é a minha barreira. Então, a primeira coisa que eu preciso para que eu consiga viver e trazer a psicologia escolar para essa escola, eu preciso trazê-la para perto de mim. Essa foi a minha estratégia. A primeira coisa que eu fiz foi me preocupar em trazê-la para perto de mim. Tudo eu compartilhava com ela. Se eu criava um projetinho, eu mostrava o meu projeto e dizia: o que que tu acha? Tu podes me ajudar com isso? Eu não sabia, com certeza eu sabia aquilo que eu estava pedindo, mas eu precisava trazê-la para mim. Você consegue me ajudar com isso? Poxa, eu queria tanto a tua ajuda para uma oficina que eu estou desenvolvendo. Como é que eu posso alcançar essas famílias? O que que tu acha? Por qual caminho? Tudo que ela trazia para mim eu, de alguma forma, colocava na minha rotina. Hoje,
ela sente assim uma grande segurança. Ela costuma dizer: Puxa, Tati, como é fantástico o nosso trabalho, num olhar a gente se entende, etc. Mas foi um processo, foi um passo de cada vez. Assim também para desconstruir esse olhar remediativo sobre o nosso fazer. E por falar nesse passo de cada vez, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Eu não sei o que te disseram, né? Eu não sei o que falaram para vocês sobre a psicologia escolar. Eu não tenho ideia do que é que vocês possuem de concepção sobre o nosso fazer. O que é que te falaram sobre a nossa atuação, o que é que te falaram sobre a nossa prática, mas eu quero te dizer que ela é possível. O nosso fazer, ele é possível com as ferramentas certas, entendendo, tendo compreensão dinâmica daquilo que é o nosso papel, ele é possível. E comigo, a minha história, e eu faço questão de compartilhar minha história, porque tem gente, eu acho isso muito interessante, que olha, né, toda a minha jornada na psicologia escolar e acha que o que eu sou hoje representa toda a minha trajetória. E não foi assim na minha trajetória. Eu enfrentei diversas dificuldades, enfrentei diversos cenários. Foi uma construção. E eu faço questão de compartilhar um pouco dessa trajetória para que vocês consigam perceber como em muitas dores, muitas das nossas dores, a gente compartilha. A gente vivencia juntos. Por exemplo, eu estudo psicologia escolar desde a graduação. Então, desde a graduação que eu sou envolvida com pesquisa, que eu sou envolvida com projetos acadêmicos, científicos, e eu iniciei na graduação com projetos de extensão, né, PIBIC, que chamam da universidade. E desde lá eu já atuava com psicologia escolar, estudando a psicologia escolar. Eu tive o grande privilégio de, na minha universidade, eu ter uma supervisora que é referência na área, autora de diversos livros que são referência, inclusive tenho capítulos escritos com ela, em livros que são referências de atuação para gente. Então, já fica a dica. Eu já vi em algum momento aqui, não estou acompanhando o chat agora, mas quando eu perguntava, né, sobre o que vocês tinham de expectativa, eu já vi alguém colocando sobre materiais, livros da nossa área, editora Alínea, tá? Então, são livros de referência, livros realmente que vêm aí para corroborar com o nosso fazer. Amanhã eu posso, ou no último dia, eu posso separar alguns deles para mostrar, para vocês terem como base, tá bom? Não se preocupem com isso. Tenho capítulos escritos com ela, então foi um grande privilégio. Então, desde a graduação, que eu estudo psicologia escolar. Por isso que nós estamos aqui hoje. Existe uma construção para que eu esteja nesse lugar de disseminar o nosso fazer. Então, a partir do momento da minha graduação, eu comecei a atuar com a rede pública de ensino. A minha atuação majoritariamente foi na rede pública de ensino, inicialmente com voluntariado, especialmente na época da graduação dos meus projetos, eu realizava nas escolas. Depois que eu me formei, eu continuei nessas escolas da rede pública com projetos voluntários. Só que chegou um momento que eu precisei ser remunerada, porque só o amor, infelizmente, ele não paga nossas contas, né? E a gente não pode romantizar isso. E eu precisei ser remunerada. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz um mapeamento das escolas que existiam na minha região, escolas privadas, porque na rede pública não tinha como ser remunerado, né? A não ser que fosse por via de concursos e etc. E eu fui ligar para escolas, escolas por escolas. Eu liguei para uma média, gente, de, sei lá, 200 escolas privadas. E a ligação era mais ou menos assim: Olá, tudo bem? Eu sou Tatiane Fernandes, sou psicóloga, estudo psicologia escolar. E eu gostaria de saber se na sua escola tem alguém que eu possa conversar sobre esse profissional, sobre o psicólogo escolar, saber se existe na sua escola esse profissional.
Então era mais ou menos assim. Às vezes me encaminhavam para a gestora, às vezes na recepção mesmo já me diziam que não tinha interesse. De 200 escolas, gente, de 5 escolas eu tive um sim para uma entrevista. De 200 escolas, que eu peguei meu telefone e liguei, 5 me deram um retorno que eu podia ir lá na escola, né, conversar. Das 5 escolas, eu fiquei em uma, para vocês entenderem como é a questão assim do entendimento da importância do nosso papel, tá? Tava ali iniciando, isso tem uns anos atrás, e eu comecei nessa escola recebendo mal, pagavam pouco, coloquei isso aqui no slide também. Aqui nessa foto eu lá nesse comecinho, mais jovem menina. É, e a partir disso, o que que aconteceu, né? Eu estava nessa escola, mas eu sabia que aquela escola, ela representava o meu começo. Ela representava o início da minha trajetória. Mesmo que eu estivesse recebendo pouco, eu aceitei. Então, se eu não quisesse receber pouco, eu não teria aceitado. Então, já que eu aceitei, eu ia entregar o meu melhor. Eu ia entregar o meu máximo, porque eu tinha bagagem, eu estudava psicologia escolar, eu tinha conhecimento para isso. E foi nesse processo que eu comecei a entregar o meu máximo nessa escola. Eu ia 2 vezes na semana e ainda continuava na rede pública de ensino, tá? Como voluntária. E o meu trabalho, ele começou a aparecer. Eu sempre fui muito organizada, muito metódica, então eu organizava tudo que eu fazia, as oficinas, documentalizava quem é meu aluno, se tem algum aluno meu aqui, eu imagino que sim. Os meus alunos sabem disso, eu sempre bato nessa tecla que a gente precisa criar portfólio daquilo que a gente realiza, daquilo que a gente faz nas nossas escolas. Então, eu sempre tive esse portfólio com as minhas atividades discriminadas, com as minhas atividades organizadas. E o meu trabalho começou a aparecer. De tal maneira que eu comecei, a menina que havia recebido mais de 100 portas na cara, começou a receber ligações de escolas querendo me contratar. Escolas de pequenas, escolas porte médio, escolas de altíssimo padrão começaram a querer me contratar. E foi assim que o meu trabalho começou a aparecer. Aí veio a nossa rede social, resolvi compartilhar um pouquinho do que eu fazia, porque eu entendo ainda que existe muito desconhecimento acerca do nosso fazer. E eu entendo isso como uma missão de vida, disseminar o real fazer do psicólogo escolar. A partir disso, eu entrei no mestrado, né? No ano seguinte, eu entrei no mestrado em psicologia. E uma das estratégias pessoais que eu utilizei para concretizar e para fortalecer a minha prática foi de realizar verdadeiramente a psicologia escolar. Eu sempre tive pânico de ser uma profissional medíocre. Eu nunca quis ser esse tipo de profissional. Um profissional que faz as coisas de qualquer jeito. Como eu disse anteriormente, eu estava naquela escola porque eu aceitei, porque eu fui bater na porta e eles me deram uma oportunidade. Então, foi graças a essa escola, ela fez parte da construção da psicóloga escolar e educacional que eu sou hoje. Mas tudo isso necessitou de uma estratégia minha também, de acreditar naquilo que eu fazia e viver no meu cotidiano a psicologia escolar. E com isso, claro, criar estratégias para que eu conseguisse potencializar o meu fazer. E o meu começo foi basicamente assim, em escolas sucateadas, escolas da rede pública, onde eu encontrei no meu cenário, na minha realidade, profissionais exaustos, professores saturados, que não aguentavam mais ter mais uma profissional ali para dizer o que eu tenho ou não que fazer. Eu tenho, inclusive, um artigo onde eu falo sobre esse olhar do professor, né, sobre o nosso fazer, assim, que não é sobre o fazer do psicólogo, mas foi uma frase que uma professora me falou há muitos anos, quando eu cheguei para desenvolver um trabalho com ela.
Ela disse: Eu estou saturada de profissionais que chegam na escola para querer enfiar, foram essas as palavras, mais coisa para gente. Para querer trazer mais conteúdo, para querer trazer coisas que de maneira nenhuma dialogam com a nossa prática. Então, diversos profissionais que não entendiam o fazer do psicólogo escolar já tinham passado por eles, né, por elas, isso em diversas escolas. E foi essa frase, foi com essa frase que ela me recebeu durante uma atividade que eu tinha para fazer com professores. Então, o cenário que eu encontrei foi esse: famílias que não acompanhavam, mais de 40 escolas para dar conta, porque depois que eu comecei a atuar remunerada, etc. Cheguei a trabalhar com Secretaria de Educação, que eu sei que é uma realidade de muitas de vocês, ou que são de interiores pequenos. Eu vou em formações anualmente presencial em diversos estados. Então, em muitos estados, cidades pequenininhas, que é uma psicóloga escolar para dar conta ali de 10, 15, 20 escolas da zona rural e etc. Também passei por isso. E sempre me direcionavam para a sala de aula problema. E essa imagem que eu coloquei para vocês, essas imagens, foi de uma das escolas da rede pública que eu atuava. Primeiro para dizer que o lúdico, a gente vai falar também sobre isso, que o lúdico, ele não é somente para crianças. Que quando a gente prepara o psicólogo escolar, quando a gente prepara as nossas oficinas, elas geram transformação. E quem fala isso não é a Tati, é Paulo Freire, é Vygotsky, é Martim Baró, um grande escritor aí que pensa essa psicologia crítica. Por isso que a gente desenvolve oficinas nas nossas escolas, por isso que a gente supera a queixa individual, porque a gente consegue potencializar a transformação. Esse garotinho aqui, que tá com a câmera de papelão, se vocês observarem, os materiais que eu tinha era papelão, cartolina e um coração apaixonado pela psicologia escolar. Era isso que eu tinha. Não tinha recurso de alta tecnologia, até porque eu estava numa escola da rede pública, eu não tinha como custear com meus recursos, porque já era pouco, então eu tinha que usar aquilo que eu tinha. E esse menino, vou chamá-lo de Henrique, nome do meu sobrinho. O Henrique, também tem um artigo sobre o Henrique. Ele era um menino. Eu fui para uma sala de aula, rede pública, uma das escolas de rede pública que eu atendia, que o diretor disse assim: Você vai para a sala problema. Por que que ele disse isso, gente? Olha o psicólogo que apaga incêndio aí. Olha esse olhar remediativo. Ele queria que eu apagasse um incêndio. O incêndio era a sala problema. A sala onde estavam os alunos que eram filhos de traficantes. A sala onde estavam os alunos altamente usuários de drogas. A sala onde estavam os alunos que, final de semana, era assaltando. Eu cansei de ouvir o Henrique chegar na escola querendo me assustar. Ele fazia questão de conversar perto de mim assim. Assaltei uma drogaria esse final de semana. Ele fazia questão. E aí, quem vai para essa sala? Claro que vai ser o apagador de incêndio. Claro que o psicólogo, com a sua bola de cristal, ele vai conseguir resolver esse problema. E eu sempre fui muito lúdica. Comecei nessa escola, já voltei dessa escola chorando no início, aquele caos, ninguém me ouve. E as minhas atividades com eles envolvia muito a arte, o teatro, falar. Tenho diversas experiências para compartilhar sobre essa escola em específico, uma sobre drogas que foi fantástica com eles. Mas, enfim, eu vou trazer somente essa do Henrique pontual. E toda vez que eu colocava, né, uma atividade de teatro mudo com eles, para a gente ensinar algo da nossa realidade, porque a gente trabalha, olha aí a nossa atuação, a partir da realidade e não o contrário. E eu precisava entender essa realidade. O Henrique não tinha mais dentes, de tanta droga que ele consumia. Os dentinhos todo podrinhos, tinha dentes que não tinha, um horror. E aí o Henrique, ele sempre queria ser o bandido. Sempre, sempre no teatro ele era o bandido.
sempre no teatro, chega, me emociona isso, o Henrique queria ser o bandido. No último dia de aula do semestre, foi quando eu fiz esse registro, fazendo o teatro mudo. Esse aqui é o Henrique, que tá com a câmera. O Henrique virou para mim e ele disse assim: Tia, eu não quero mais ser o bandido. Eu quero ser o repórter que denuncia o crime. Diz aí se o nosso fazer ele não gera transformação. Diz aí se o nosso fazer ele não tem potencial para mudar realidades. Mas isso quando a gente vive uma prática crítica, quando a gente vive uma prática com propósito, que eu vou lá para minha escola, eu entendo qual é a realidade deles, eu não estou ali para julgar, para dizer que o Henrique está fazendo é errado, que ele tem que se converter, que ele tem que, sei lá, acordar cedo, trabalhar. Não estou ali para fazer isso. Eu estou ali para propor reflexão e ação crítica através do meu fazer. Foi fantástico, foi transformador. Esse é o registro. Infelizmente, eu não sei como o Henrique está hoje. Isso dói o meu coração, assim, nome fictício, né? Aqui dele, dessa criança, porque o pai dele, prometo que eu não vou chorar, mas o pai dele, ele era um traficante muito poderoso no bairro. E quando o nosso trabalho ele gera transformação, ele incomoda. E aí, em um dia, eu estava, pela primeira vez, eu consegui reunir todos os pais. Todas as minhas reuniões de pais eram um fracasso, mas eu não desistia. Toda reunião de pais não ia ninguém, ia um, e o pai daquele que não precisava ouvir aquilo que eu precisava. Na minha última reunião, nunca vou esquecer um pátio cheio de pais. E tinha um cara, né, que estava com o boné assim. Ele me encarava, levantando um pouquinho a ponta do boné. E eu comecei a perceber, eu falando, estava aqui com o microfone, falando, conversando com eles, mas eu estava percebendo que tinha alguém me olhando estranho, né? Não sou burra, não sou besta. Estava percebendo, isso é pragmática quando a gente pensa na linguagem, estava observando ali. Aí começou o burburinho dos profissionais e o diretor fez um sinal para que eu encerrasse, que ele precisava falar comigo e dar voz, passar o microfone para os professores. Aí eu entendi que eu precisava encerrar, dei um jeito de encerrar. O diretor me chamou e disse: a gente precisa tirar você daqui agora, porque o pai do Henrique, ele veio aqui para saber quem é a psicóloga dessa escola que está gerando tantos problemas dentro da casa dele. E aí eu tive que sair da escola, porque a gente não sabe que tipo de aviso ele ia me dar, né? Mas ele estava ali para me dar um recado. E o recado era: para com essa tua graça aí, né? Para com esse teu trabalho. E por uma questão de segurança mesmo, porque realmente num lugar hoje não se fala mais de gangues, de facções, né? São duas facções, é uma coisa assim, muito triste. A escola me tirou. Por mim, eu continuava. Eu sou um pouco doida a esse nível, tá? Então, assim, fiquei muito triste porque eu queria, inclusive, falar com ele. Ou muito doida ou não tem noção do perigo. Mas eu queria falar, eu queria saber o que ele queria falar comigo. Mas eu fui convidada a me retirar, sair da escola nesse mesmo dia, saí com a direção da escola, pedir o apoio da SEDUC, e eu não sei como está essa criança hoje, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido, através da psicologia escolar, mostrar para ele que não existe só o bandido, mas que existe o repórter que denuncia o crime, que existe outras possibilidades. Levei esses meninos para conhecerem a universidade. Eles não sabiam nem o que era a universidade, não sabiam o que era um fã. Levei eles até o fã para que eles conhecessem, soubessem o que é uma universidade federal, que eles podiam estar ali um dia. Tudo isso quando a gente tem uma prática crítica e cheia de propósito. Então, fiz questão de compartilhar isso. E dentre tantas outras experiências que eu tenho, mas se eu for falar das minhas experiências, a gente não sai daqui hoje. Para que vocês tenham essa sementinha aí do poder da nossa atuação, por experiência própria. Mas então, o que é a psicologia escolar?
E o que então é a psicologia escolar, Tati? Pelo amor de Deus, vamos aprender um pouquinho sobre o nosso fazer agora. Primeira coisa, antes de falarmos majoritariamente de ações práticas, eu gosto muito de trazer prática para vocês, porque eu sei que com a prática a gente consegue entender melhor o nosso fazer. É importante a gente entender um pouco da nossa história. Porque muitas das nossas questões, muito daquilo que a gente vivencia, das nossas dificuldades, das dificuldades que a gente vivencia, está ancorada na nossa história. E aí eu produzo ciência, né? Sou pesquisadora, eu não tenho como não falar da nossa história, não trazer essa pincelada aí de referências científicas, sérias, teóricas, porque são elas que vão iluminar o nosso fazer. A gente precisa da teoria para que ela ilumine, para que ela seja esse farol que embase a nossa prática. Então, a nossa história, ela é marcada por objetivos adaptacionistas. O que que predominava? Corrigir e adaptar. Então, o nosso papel, historicamente, vamos prestar atenção nisso. O nosso papel, historicamente, era adaptar os alunos, era corrigir os alunos. Tudo era relacionado unicamente ao aluno. O problema era sempre associado ao aluno. Tudo estava associado unicamente a esse ator dentro da escola, né? Esse agente dentro da escola, que eram os nossos alunos. Então, essa adaptação, ela se realizava no passado a partir de aplicação de recursos psicométricos, que era entendido como a função do psicólogo. A nossa função era restrita a avaliar e normatizar. Avaliar e normatizar. Aluno com demanda que fugia ali daquilo que era esperado, daquele aluno na caixinha, sentado, que espera, que ali, né, que não levanta, que não questiona, aluno problema, psicólogo avalia e diz aí o que ele tem. O nosso papel era psicométrico, era avaliar, era remediar, era adaptar, colocar numa caixinha os nossos alunos, tá? E aí, com tudo isso, a gente tem essa história, né? A gente tem esse modelo, que é esse modelo que leva, que é uma ponte. Esse modelo que eu acabei de falar para vocês, ele é um modelo que ele vai levar a psicologia escolar a uma psicologia que patologiza, a uma psicologização mesmo, uma patologia que tudo vai reduzir a transtornos. E eu não estou dizendo que os transtornos não existem. Até porque eu trabalho com transtornos de neurodesenvolvimento. Não estou dizendo que transtornos não existem, mas a gente precisa entender na perspectiva do para além. E esse modelo, essa ponte, essa psicologia escolar remediativa, ela conduzia esse aluno somente para essa patologização. Tudo era culpa do aluno. O único responsável por seus prejuízos, por suas dificuldades de aprendizagem, era o aluno. O único responsável pelo seu fracasso escolar, olha que grave, que sério isso era o aluno. Maria Helena Souza Pato é uma autora da nossa área, da USP. Maria Helena, ela tem um livro de capa azul. Eu acho que esse livro, gente, infelizmente não existe mais. Eu não consigo garantir o meu, ele é tão velhinho que ele já soltou as páginas e eu tive que encadernar, assim. Mas ela tem um livro intitulado Fracasso Escolar, algo relacionado ao fracasso escolar, onde ela discute esse fracasso escolar e ela faz duras críticas a esse sistema, porque, gente, nessa guerra desse fracasso escolar, onde está um tentando culpabilizar o outro, o professor culpabiliza aluno, aluno culpabiliza o professor, família culpabiliza a escola, onde está um culpabilizando o outro, ninguém percebe que, sabe aquele ditado? O buraco é mais embaixo. Existem aí outras camadas, essas camadas estão aqui, ó, é todo um sistema educacional que não quer pensar essa escola, um sistema educacional que não quer produzir alunos pensantes. Olha Paulo Freire aí, educação bancária.
que o Paulo Freire fala? Vamos recapitular esse mestre e esse privilégio nosso que é ter Paulo Freire como nosso, né? Paulo Freire, ele diz, quando ele traz esse conceito de educação bancária, o que que a gente faz? O que que é educação bancária? O professor, ele está ali só para depositar conhecimento. O aluno é um grande depósito e ele só deposita. O formato educacional é esse. Eu vou só depositar porque eu não quero ninguém pensando. Pensar é um perigo para o sistema. Porque se eu penso, logo eu vou refletir em cima da minha realidade. Olha aí o que aconteceu como foi o nome do meu aluno? Com o Henrique. Olha o que aconteceu. Quando eu sou ensinado a pensar, a ver outras perspectivas, a conhecer outras realidades, eu começo a questionar a minha. E não é interessante eu ter gente questionando a minha realidade, a sua realidade, não. Isso não é interessante. Paulo Freire bate muito nessa tecla, Pedagogia do Oprimido, o livro, bate muito nessa tecla. Tem outro do Paulo Freire, Pedagogia da Libertação. O que que nós vamos fazer para trazer uma escola, uma educação que seja verdadeiramente crítica? E é nisso que a gente vai se ancorar, é nisso que nós vamos nos apoiar enquanto psicólogos escolares críticos. Percebem que a nossa prática, ela é uma prática embasada. Ela não é uma prática vozes na minha cabeça, qualquer coisa aí vou falar, você acreditando. Existe algo por trás e isso tem um embasamento. Então, Maria Helena Souza Pato, ela fala sobre esse fracasso escolar, sobre esse sistema que quer reduzir unicamente ao aluno a responsabilidade do seu fracasso escolar, das suas dificuldades. Que grave! Ignorando tudo que pode estar por detrás desse cenário. E aí, esse modelo, gente, a partir disso, vamos gravar esse modelo remediativo. Percebem que é um modelo que vem na nossa história e que justifica muito das posturas do olhar do nosso fazer no dia de hoje, da perspectiva do que nós somos, da perspectiva da nossa atuação, tá? Pensando na psicologia escolar, já tem alguém riscando a minha tela de novo, começou. Pensando na psicologia escolar e educacional, na nossa realidade aqui, na sua configuração aqui no Brasil. Ela é uma especialidade reconhecida pelo nosso conselho. Trouxe aqui o número para vocês dessa resolução 013/2007. Antigamente, olha a professora Cleice Marinho falando. Antigamente, essa profissão, nós, psicólogos escolares, antigamente, a nossa profissão tinha um caráter extremamente individualizado, adotando explicações de caráter biológico para todos os processos e todas as dificuldades de aprendizagem. Olha isso. A nossa atuação dentro da escola era extremamente individual. Percebem, gente? Eu estou fazendo assim bem mastigadinho, porque eu quero que vocês entendam por que nós somos tão bombeiros na escola. Tem uma aluna minha, enfim, né, essa história de uma das minhas alunas, que ela falou, Tati, querem fazer lista, ela me mandou essa mensagem desesperada, Tati, querem fazer um plantão, lista de atendimento de um monte de aluno. Percebem por que que isso existe? Isso está na nossa história. Foi só a partir da década de 80 que a gente começa a se modificar, a nossa atuação começa a se modificar a passos muito lentos. A gente precisa desconstruir esse olhar, essa perspectiva na prática. Mas eu trouxe essa história porque eu faço questão que vocês entendam como esse olhar remediativo ele está ancorado na nossa história. Psicologia histórico-cultural, Vygotsky, Martim Baró, falam sobre o peso da história, do histórico naquilo que nós somos hoje. Então a gente carrega essas marcas. E aí todo mundo vai querer que a gente pegue a nossa bola,
Deixa eu ver como eu vou resolver esse problema. Deixa eu ver como eu vou resolver esse problema. E a gente precisa desconstruir esse olhar, porque a gente sabe que a partir da década de 80 começou esse movimento diferente com a psicologia crítica de romper esse olhar clínico, remediativo do fazer do psicólogo escolar. Bom, o que esse modelo nos ensina? Aquilo que a gente vê na maioria das vezes nas nossas práticas, né? Ele nos ensina a apagar incêndio. Ele nos ensina a ser esses profissionais remediativos. É isso que esse modelo nos ensina. O que é a psicologia escolar crítica? Trouxe aí, já devo até ter falado sobre isso, né? Então, a psicologia escolar crítica, ela vai romper com esse modelo tradicional, tá? Com esse modelo que vê o psicólogo escolar. Vou até falar o psicólogo, porque não dá nem para dizer que era psicólogo escolar. Então, a psicologia escolar crítica, ela rompe com esse olhar. Ela faz ali uma ruptura para esse olhar remediativo, que vê o psicólogo como apenas um técnico que está ali corrigindo as dificuldades, que está ali diagnosticando, encaminhando, adaptando o sujeito ao sistema. Ela rompe com essa perspectiva e, em vez disso, ela vai propor uma atuação que seja comprometida, uma atuação que seja comprometida com práticas transformadoras para dentro das escolas. Práticas que vão impactar nas relações, nas condições das pessoas que estão ali envolvidas. Então, o foco não está em ajustar o aluno à escola, mas a questionar e a intervir nas práticas que são excludentes. E aí, Freire ele vai dizer que a educação que é voltada para a construção de uma consciência crítica, ela vai pressupor uma perspectiva dialética, onde eu afeto e sou afetado, que vai conceber a realidade como algo mutável, suscetível de transformação. Era aquilo que eu falava anteriormente. Se eu sou ensinado a pensar, eu consigo pensar em como, eu consigo pensar que a minha realidade, ela não é estática. Eu não sou assim, eu nasci assim, para sempre eu vou ser assim, Gabriela. Não, ela é suscetível à transformação ao longo da minha jornada, do meu processo histórico. Então, é como se a nossa função social ela fosse de promover práticas educativas que vão valorizar a autonomia, a descentralização, a coletividade e a capacidade de transformação humana. É um trabalho coletivo, é um trabalho dialógico, é um trabalho que tem compromisso com os direitos e com a educação inclusiva, por favor. É um trabalho que traz produção de sentido sobre os conflitos. Então, é um trabalho muito mais amplo do que apagar incêndio, tá? Então, a nossa prática crítica. Viemos aí, bora lá, que eu sou professora universitária, então tudo tem que estar no X comigo, para depois ninguém falar que não entendeu nada. Então, bora lá. Nós já fizemos o passeio histórico, tá? Entendendo o porquê desse olhar remediativo. Então, agora vocês já sabem o porquê desse olhar remediativo na nossa. Isso está explicado na nossa história. Entendemos como houve, quando houve essa ruptura, quando chega essa psicologia crítica, rompendo com essa visão hegemônica do nosso fazer. Entendemos ali onde é que está embasada essa teoria, essa psicologia crítica, para chegar na nossa prática crítica, na nossa prática como psicólogos escolares críticos nas nossas escolas. Então, a nossa atuação, ela precisa ser respaldada no compromisso social, nos direitos humanos, no respeito à diversidade, em acolher as demandas. Eu preciso entender aquilo que é dor dentro da minha escola, para os meus alunos, para os meus professores, acolher as demandas, superar as queixas individuais. Como é que eu vou trabalhar isso com os meus alunos, com meus professores? Assim eu me torno um profissional crítico. Quando eu estou comprometido com o direito,
com os direitos humanos, com a transformação social, com uma educação que foge desse modelo de educação bancária, nesse formato de orientar, de instrumentalizar os meus docentes. É assim que eu produzo sentido e significado dentro das nossas escolas. Então, a prática crítica, continuando, né, ela vai atuar sobre as relações e os contextos, não somente sobre os sujeitos. Ela vai questionar práticas medicalizantes, segregadoras, excludentes. Não tem como você ser psicólogo escolar. Escute aqui o que eu estou falando agora para vocês. Olha o que está escrito sobre a nossa prática crítica, tá? Questiono práticas medicalizantes, segregadoras e excludentes. Não tem como você ser psicólogo escolar e você não pensar a educação inclusiva na sua escola, tá? Só para deixar esse recado. E você não contribuir com formação de qualidade pensando nessa educação inclusiva, tá? Inclusão para todos. Então, a nossa prática, ela não é segregadora, ela não é excludente. Trabalhamos com processos grupais, com formação de professores, com escuta ativa. Estamos comprometidos com a educação como direito e com a transformação social. Assumimos um papel ético, político e coletivo, não clínico e individualista. Há muitos anos atrás, chegou uma pessoa para fazer mentoria comigo e, por sorte, antes de fechar os pacotes de mentoria, eu tenho um momento, uma reunião antes com a aluna para entender o que que a gente vai trilhar. Lembra que a minha prática, tudo que eu faço nas escolas, gente, é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu vou partir da realidade. Eu não tenho como ter um protocolo, algo ali de orientação pronto, porque eu preciso partir dessa realidade. E aí, essa moça, ela trouxe para mim assim, nessa nossa reunião. Eu aqui dando o meu sangue para falar sobre a psicologia escolar, explicar para a gente conseguir estruturar direitinho o que a gente precisava montar para ela. Ela disse, mas eu não sou. Parecia que ela tinha vergonha de ser vinculada, assim, de a chamarem de psicólogo escolar. Ela disse, não, mas eu não sou psicóloga escolar. É que é nessa escola, meu filho estuda, e eu cheguei nessa escola recente, e eu quero construir meu portfólio de atendimento clínico. Ali acabou para mim. Ali não tem dinheiro no mundo que pague uma profissional que vá para a escola com esse olhar. Eu dispenso esse dinheiro, porque eu estou aqui para trabalhar a formação de profissionais que vão atuar criticamente, que vão ser psicólogos escolares, e não psicólogos medíocres e clínicos dentro da escola, né? Que vai trabalhar. A gente luta tanto para romper esse olhar clínico. Eu jamais seria responsável por ter alguém que está na escola com o único objetivo de fazer clínica. Jamais, jamais. Então, o nosso papel, ele não é clínico individualista. Entendam isso, tá? Então, até aqui, acho que a gente já entendeu bastante sobre o nosso fazer, né? E na prática, Tati, como funciona? Bora acordar. E na prática, eu não estou conseguindo acompanhar o que vocês estão falando, estou aqui focada em vocês, mas vamos lá. Na prática, como é que funciona o nosso fazer? Bora ver. Na prática, a gente trabalha diante de tudo aquilo que eu já falei, tudo isso é para gerar transformação. Tudo isso é para trabalhar com a comunidade escolar. Essa tríade. O que é essa comunidade escolar? Escola, família, comunidade. Eu trabalho ali com todo mundo. A nossa atuação é com a comunidade escolar. Então, psicóloga escolar, você que está aqui hoje. Vou falar os nomes que eu estou vendo aqui na minha telinha: Ana Cleide, a Kessia, Sandra, a Rose, psicólogas escolares. A nossa atuação, ela precisa chegar em todos os pilares da escola, todos os pilares. A gente não atua só com
professor, ou só com o aluno, ou só a nossa atuação precisa chegar em todos os pilares da escola. Não fazemos somente mediação de conflito, ou seja, a gente não apaga só incêndio, a gente precisa propor ações, ter projetos fixos da psicologia. Amanhã nós vamos falar sobre esses projetos, ter fluxo de ação do psicólogo, planos de formação para encontro com pais. Nós vamos falar sobre isso no último dia. E estar sempre pronta para as possíveis demandas que podem surgir no cotidiano. E entender ali de gerenciamento de crise quando a gente pensa na educação inclusiva. Então, no pilar aluno, aqui eu falei do nosso papel como um todo. Vamos entender o nosso papel relacionado a cada um desses pilares. No pilar aluno, sempre ter o cuidado de apresentar a psicologia aos alunos. Se a nossa prática é preventiva, a nossa prática, se ela vem dessa perspectiva de promoção do desenvolvimento de prevenção, como que eu vou trabalhar a prevenção se os alunos não sabem que tem psicólogo na minha escola e o que que ela faz? Foi com essa inquietude que surgiu essa caixinha que vocês já devem conhecer, essa caixa maravilhosa, a Caixa Psicologia Escolar. Inclusive, tem 2 anos aí que a gente tem atualizado e tem apresentado o Fazer da Psicologia Escolar de outra forma, tá? Mas tudo começou aqui com essa caixinha. E aí, nessa caixa, eu coloco tudo que de alguma forma diz respeito ao nosso fazer. Então, por exemplo, aqui vai ter algo que fale sobre autorregulação da raiva. Vamos mandar essa raiva para longe. Fala sobre emoções. Eu coloco os personagens de emoções para falar que o psicólogo escolar ele trabalha nessa perspectiva. Eu coloco tudo que eu, de alguma forma, falo sobre os projetos, né? E eu coloco sempre uma maçãzinha para representar esses projetos voltados ao bullying, por exemplo, que existe uma dinâmica relacionada a essa maçã. Coloco tudo que vai estar relacionado ao nosso fazer e ponho, por fim, um coração. Normalmente, esse coração, propositalmente, ele é o último a sair porque representa o grande coração do nosso fazer, que é o acolhimento. Eu não sei como você vai apresentar o fazer do psicólogo para os seus alunos, mas você precisa apresentar o nosso fazer. Eles precisam ter conhecimento que existe psicólogo na escola deles e o que esse profissional faz, tá? Desenvolver projetos de educação emocional, desenvolver projetos para datas importantes, projetos de escuta coletiva aos adolescentes, projetos de plano de profissão ali para os nossos adolescentes, de orientação profissional, que antigamente falava-se, né, vocacional, contribuir com a verdadeira inclusão, ter esse entendimento de gerenciamento de crises, especialmente no autismo, para orientar professores, estar na vivência cotidiana. Psicólogo escolar, gente, está no chão da escola. A gente só entende o que é demanda na nossa escola se nós estamos no cotidiano. Se nós não estamos no cotidiano, se nós estamos trancados numa sala, na sala do psicólogo escolar, né? Se nós estamos trancados numa sala, a gente não vai conseguir ver o que é demanda. A gente não vai conseguir ver o que está acontecendo no chão da escola. E isso, se a gente não consegue ver o que está acontecendo no chão da escola, significa que a gente não vai conseguir pensar e propor em ações críticas, né, para essas demandas, para essas realidades. Aí eu trouxe um pouco de prática para vocês. Essa prática, ela vai estar no material que eu preparei, tá? Que vocês vão receber no último dia. Essa prática, ela nasceu desse livro infantil, que é O Pavão do Abre e Fecha, tá bom? Adoraria fazer a leitura, mas a gente não vai ter tempo hábil para isso. Mas é uma história que fala que é a história de um pavão, né? Bem óbvio, que ele era muito vaidoso, se achava muito bonito, mas toda vez que alguém falava algo para ele sobre ele puxava, ele se preocupava muito com a opinião dos outros. Então, olha só, o pavão, ele abre a cauda colorida e se acha lindo. Um instante depois, ele olha para os pés e diz: Ih, que feio! Fecha a cauda envergonhado. Quando é convidado para uma festa no céu, ele abre a sua cauda
e dança feliz. Mais um bichinho debocha dos seus passos. O pavão se fecha de novo, triste e aborrecido. Chega o pardal e lhe faz um elogio, e mais uma vez ele se abre. Até que aparece o bem-te-vi e traz uma lição para o pavão. Como é que a gente desenvolve essa atividade? A gente vai usar uma folha de papel branca ou de qualquer cor, da cor que vocês tiverem, e nós vamos construir um leque. Eu vou fazer bem rapidinho. Gente, leque é dobra de um lado, dobra para o outro, dobra para um lado, dobra para o outro, tá bom? Então a gente vai construir um leque. Estou fazendo aqui o meu bem rapidinho para dar tempo de mostrar para vocês. Essa atividade do pavão. E, Tati, com que segmento de ensino você faz? Todos. Para mim não tem essa, não. Eu levo o lúdico para todo mundo, para adulto, para criança, porque o lúdico ele está presente na minha vida. Então, eu já fiz essa atividade com adolescentes, com minha turminha de ensino médio, foi muito rica. Tá vendo? Eu fiz um leque, aí eu vou dobrar o meu leque assim, e aí esse pavão que vocês vão receber, vocês podem, aí vai da criatividade de vocês, né? De criar em cima daquilo que eu tô ensinando. Não precisa ser idêntico. Vocês podem pegar esse pavão e colar aqui no meio, tá? Entregar para os alunos e para os alunos pintarem, decorarem, deixarem esse pavão bem bonito e colar aqui no meio. Ou vocês podem fazer a atividade toda que eu vou falar agora, escrevendo nessas asas aqui do pavão, do próprio PDF, que já vai estar pronto para vocês. Só imprimir e entregar para o aluno. Vocês podem usar folha para os alunos construírem a cauda do pavão, ou vocês podem só usar o PDF. De um lado, os alunos vão escrever, e vocês podem adaptar isso, tá? Não precisa ser como eu estou ensinando. Os alunos vão escrever tudo aquilo que de alguma forma afeta o seu bem-estar, a sua autoestima, que os deixa para baixo, aquilo que eles já escutaram sobre a aparência deles. Isso é uma atividade para a gente trabalhar autoestima e aceitação, tá bom? Eles vão colocar de um lado tudo aquilo que eles já ouviram, que já falaram de ruim sobre eles. Do outro, ou vocês podem fazer também tudo que eles pensam sobre eles de ruim, fica a critério, tá? Do outro lado, eles vão colocar tudo que já falaram sobre eles, sobre aparência, etc, etc, de positivo, de legal, que aquilo foi bacana. Esse outro lado, eles vão pintar, tá? Para a gente conseguir deixar essa diferença do que é positivo e do que é negativo. E nós vamos trabalhar com esses alunos. Em cima desse leque, esse pavão vai representar cada um. Nós vamos trabalhar essa aceitação, nós vamos trabalhar esse julgamento. A gente pode aproveitar para trabalhar a responsabilidade emocional, de ter esse cuidado com aquilo que eu falo para o outro, que aquilo gera um impacto para o outro. Isso numa oficina com os nossos adolescentes. Garanto para vocês que é uma atividade extremamente rica. Também já fiz adaptada para professores. É muito bacana, tá? E vocês podem ir adaptando de acordo com a realidade de vocês. Esse PDF também vai estar disponível no nosso material. Isso é uma prática que encoraja. Isso é uma prática que traz sentido, uma prática crítica. E aí vamos para o pilar professores. Como é que a nossa atuação ela chega, ela alcança os professores? A gente sempre precisa ter o cuidado de apresentar a psicologia ao professor. O professor também precisa saber o que nós estamos fazendo ali. O professor também precisa saber qual é o nosso papel. De desenvolver reuniões de acolhimento e orientação, ao menos uma vez por mês. Isso é o mínimo, né, para estar próximo desses professores, ou uma vez a cada 2 meses, de acordo com a sua realidade. Estruturar e oportunizar a formação de professores, que nós vamos falar, acho que é o último dia, formação de professores, que amanhã é projetos, isso, no último dia. Nós vamos falar sobre essas formações de professores, sempre focando nessa demanda. Desenvolver projetos de escuta coletiva aos docentes, mural informativo para a sala dos professores, psicoeducar sobre essa patologização, às vezes para tudo para os professores é transtorno, e a gente precisa entender que às vezes a gente é a fase do desenvolvimento.
Por isso que a gente precisa ter um repertório, ter conhecimento sobre o desenvolvimento humano também, para que a gente não reduza tudo a um transtorno. Estar na vivência cotidiana, orientar sobre o manejo de crise, quando a gente pensa nos cenários de crianças que podem desregular, adolescentes que podem desregular na escola. O professor, ele é casa. Se eu perguntasse, eu não vou conseguir ler no chat agora, mas se eu perguntasse assim, né, o que casa você escolheria? A gente tem uma casa que ela tem uma identidade. Ela é colorida, a gente tem planta, a gente consegue pensar, opa, aqui parece que tem gente, mora gente, né? Aqui tem um cenário, aqui tem uns tijolinhos. Eu tenho uma identidade. Na outra casa, eu não sei o que esperar, é um desconhecido. Eu posso entrar e não ter nada. Eu posso entrar e ter uma pessoa mal-humorada. Eu posso entrar e representar perigo. Eu posso entrar e ser uma coisa ruim. Ou pode ser uma coisa positiva. Não tem uma identidade. O professor não. O professor, ele tem. Opa, deixa eu voltar. O professor, ele tem uma identidade. Ele precisa ter uma identidade. E quem fala sobre isso não é a Tati, é Boris Cyrulnik, um autor da psicologia no livro Patinho Feio. Tem um outro dele que chama Murmúrio dos Fantasmas, que ele traz esse olhar desse professor tutor de resiliência, esse professor que precisa ter uma identidade de quem ele é. Ou você vai ser o professor que é rígido, não tem isso? O professor que é rígido, que é mais fechado, que todos os alunos dizem, nossa, esse professor é assim, esse professor é assado, mas tem aquele aluno, aquele professor que ele é mais acolhedor. O professor tem que ter uma identidade. A identidade majoritária do professor deveria ser o acolhimento. Por que que eu falo deveria ser, gente? Porque eu tô na escola. No meu cotidiano, eu estou na escola há muitos anos e eu entendo que o que os professores passam não é fácil. E eu estou com eles. Eu sei que o que eles passam no dia a dia não é fácil. Eu sei que tem professor que é difícil, que é resistente, mas eu sei também que existe aí muitas camadas por trás de desvalorização e etc. Às vezes é difícil você manter esse acolhimento lá em cima, né? Quando você precisa dar 40 aulas, sei lá, organizar no seu cronograma 40, 30, 60 aulas. Mas o professor, ele é casa. O professor, ele é muitas vezes a primeira pessoa que vai ser esse vínculo de segurança dos alunos. Tem adolescentes que desabafam com seus professores. Ciro Link chama esses professores de professor tutor de resiliência. Esse professor que naturalmente é capaz de acolher. Esse professor que naturalmente é capaz de estar próximo desse aluno. Professor é casa. Levem isso para os professores de vocês. Tirem uma foto dessa imagem, um print, não sei. Levem isso para a formação de vocês. A gente vai falar sobre isso em formação de professores, mas deixem claro, professor, você é casa. A gente precisa ter uma identidade dentro da nossa escola, na nossa profissão. E aí, isso me lembra, quando eu penso nesse professor tutor de resiliência, na metáfora da estrela do mar, que eu vou ler aqui para vocês. A metáfora, ela, não sei se está dando para vocês enxergarem. Tati, eu quero esse texto que você vai ler. Calma, que a Tati é psicóloga escolar e pensa em tudo. Esse texto vai estar no material em PDF. E a metáfora, ela diz assim: certo dia, um garoto caminhava pela praia quando viu ao longe uma pessoa se abaixando repetidas vezes. Ela pegava algo da areia e lançava no oceano. Conforme ele se aproximou, o garoto percebeu que se tratava de uma mulher, pegando estrela do mar que a maré alta havia deixado na areia e devolvendo a água. Ela pegava e deixava. Curioso, o menino perguntou: por que que você está fazendo isso? Há tantas estrelas do mar aqui na praia, você não vai poder salvar todas elas. A mulher que era professora, claro, né? Que era professora naquele município, pegou outra estrela do mar, lançou de volta na água e disse: realmente, eu não posso salvar todas, mas para essa aqui
eu já fiz toda a diferença. E continuou a pegar as estrelas e lançá-las de volta à água. Realmente, eu não posso salvar todos os meus alunos, mas se para um eu fizer a diferença, eu já vou gerar uma transformação. Lembrem da história do Henrique. Eu posso até não conseguir salvar todos, mas se eu tenho uma prática criativa e se um deles ficar a semente, eu já gerei a transformação. E é isso que eu quero dizer para vocês agora. Nós somos agora aqui, não estou conseguindo, 280 alunos. Se para um de vocês, eu espero que não seja só para um, mas se um de vocês sair daqui hoje entendendo o nosso fazer, você que está vindo, me conhecendo pela primeira vez, você que muitos colocaram aqui, eu quero começar a atuar na escola. Se você sair daqui hoje mais apaixonado, entendendo essa psicologia escolar, eu já vou sentir no meu coração esse sentimento que essa professora sentiu. Para você, eu já fiz a diferença. Já valeu todo o nosso trabalho aqui hoje. E aí, essa metáfora vai estar no material de vocês para que vocês possam trabalhar nas formações de professores. Ela é fantástica para a gente usar nas formações de professores, especialmente ali pensando em formação de professores de educação inclusiva também, trazendo essa necessidade de sensibilizar os nossos professores, os nossos profissionais, tá bom? Continuando. Há escolas com muito conteúdo e pouca alegria, aulas com muitas páginas e nenhum sorriso. Eric Pen fala sobre isso. E é nessa perspectiva que eu quero apresentar para vocês o livro O Ponto. Se você, meu aluno, escreve aí no chat e fala: Nossa, Tati, esse livro é a tua cara, por favor, fala sério, esse livro é minha cara. Se você é meu aluno, você já me viu falar desse livro 500 vezes. Eu quero dizer para você que não é meu aluno ainda, porque vai se tornar, que invistam nesse livro. De verdade, invistam nesse livro, tá? Esse livro, eu vou fazer a leitura dele no dia da formação de professores. Mas esse livro ele é fabuloso porque ele fala sobre o nosso papel na escola. Faça uma marca e veja no que vai dar. Baixo te dizia que não sabia desenhar, a história era basicamente essa. Até que uma professora da Baixo, disse assim: tudo bem que você não sabe desenhar, mas pelo menos um ponto, eu já sei de qual é salteado, mas pelo menos um ponto eu sei que você sabe fazer. Faz aí um ponto. Baixo te fez um ponto. No outro dia, quando ela chegou na sala, esse ponto estava emoldurado numa linda moldura dourada. Depois, a psicologia explica isso, né? Vasti reproduz esse padrão de comportamento baseado naquilo que ela vivenciou. Não sei se vocês sabem, mas o desenvolvimento humano ele fala sobre isso. Para quem conhece e tem conhecimento sobre desenvolvimento humano, nós aprendemos o nosso primeiro modo de aprender é por imitação. A gente aprende imitando. Por isso que a imitação é tão importante para as crianças pequenininhas. Palavras o vento leva, o exemplo arrasta. Essa professora arrastou a Vashti. Depois a Vashti foi fazer o mesmo com as pessoas que cruzavam o caminho dela. Então, faça uma marca e depois veja no que vai dar. Na aula do dia 17, no nosso último dia, eu vou trazer a contação de história da Vashti para vocês. No pilar famílias, a orientação, a gente tem que se preocupar com a orientação parental. É, a gente não pode, já estão me falando aqui do horário, vou tentar correr. A gente não pode esquecer da questão da orientação parental, né? O nosso papel ele envolve orientação parental. A gente precisa ter projetos que envolvam as famílias. E uma reflexão que eu quero deixar para vocês, porque projetos a gente vai aprofundar amanhã, tá? Então hoje a gente não vai aprofundar projetos. Mas uma reflexão que eu quero deixar para vocês é: por quais motivos você chama as famílias na sua escola? Ai, Tati, as famílias não vêm na escola. Claro, você só chama a família para dizer que o aluno não foi bem. Ah, o João quebrou tal coisa. Olha, o João tá péssimo. Olha, o João fez aquilo com o ciclano. Mas teve um dia que o João compartilhou o lanche dele para um amigo que não veio, que não trouxe.
Isso chegou para esses pais? Vamos pensar sobre quais motivos a gente tem chamado esses pais nas nossas escolas. Eu falo muito sobre isso em projetos voltados para o pilar famílias. E aí nós vamos ter uma atividade no nosso PDF, que é essa atividade aqui, uma atividade onde eu pensei em trazer esse resgate para as famílias voltarem a viver o tempo junto de qualidade. Isso aqui vai estar no material de vocês. Então, é uma atividade de momento em família, tá exatamente assim no PDF. Eu só fiz dar um print para colocar aqui, com vários tickets para as famílias escolherem um ao longo da semana para fazerem juntos com seus filhos. A proposta dessa atividade é resgatar esse tempo junto de qualidade entre pais e filhos, entre as famílias. E isso não precisa estar envolvido coisas caras, de última geração. Não, é viver um tempo junto de qualidade. Nós temos também o que é crucial na nossa atuação. A educação emocional, a gente precisa, psicólogo escolar, a educação emocional é com a gente, não tem para onde correr. Educação emocional, ela tem que estar aliada com a nossa atuação. E não é assim, um dia fazer uma atividade sobre raiva, tristeza, medo, nojo. Não. Tem que existir, a gente precisa ter projetos de educação emocional nas nossas escolas. Isso é pensar numa prática crítica e criativa. É eu pensar em ações, em projetos, para que eu consiga fortalecer a minha comunidade escolar através dos projetos de educação emocional, tá? Inteligência emocional é quando o cérebro e o coração, eles são amigos. Mas aí, procedimentando a nossa prática, se a gente parasse aqui agora, eu tenho certeza que vocês já iam sair com muito chão, hein? Com isso é só a pontinha do iceberg. Procedimentando a nossa prática, cheguei na escola. E aí, o que que eu faço? A primeira coisa que você precisa fazer é conhecer. Primeira coisa, top um, se a gente pudesse montar um script que não é script. Conhecer a equipe escolar. Primeira coisa que nós devemos fazer. Saber quem são os nossos pares, conhecer os professores, viabilizar essa integração. Você sabia que os psicólogos são muitas vezes os profissionais responsáveis por essa integração dentro da escola? Então, vamos saber quem são os nossos pares, os professores. Pode ser através de uma reunião, de um encontro informal. Como que a gente pode fazer isso na prática? Com uma apresentação informal, né? Ali com cada um, conversando no cafezinho, na sala de professores, estando junto, ou numa reunião de apresentação, tipo num estilo de formação, onde você pode levar uma atividade prática. E aqui eu pus a árvore das forças pessoais. Está escrito pessoas, mas é pessoais. E aí a gente pede para que cada professor escreva num pedacinho de papel uma habilidade dele. E eles vão colar nessa árvore. Essa árvore ela vai ficar na sala dos professores, para que os professores eles lembrem sempre que sozinhos a gente até consegue muita coisa, né? Mas quando a gente tem o outro, a nossa árvore ela é muito mais fortalecida. E a partir disso, você vai aproveitar esse gancho, você vai aproveitar esse momento, viu, Ana Cleide? Você vai aproveitar esse momento para apresentar o seu fazer, para falar sobre o que você faz na escola, para se vincular, para conhecer esses profissionais, tá bom? Existe também o mapeamento escolar, tá? O mapeamento escolar é uma maneira para que a gente consiga conhecer. Lembra da questão da demanda, da realidade? Conhecer as condições de vida dos nossos alunos. Então, isso é básico a partir do momento que a gente chega na escola. Ele pode ser realizado anualmente, ele pode ser feito através de documentos que já tem na escola, mas o nosso objetivo é conhecer de forma mais abrangente sobre o contexto social e econômico dos seus alunos, tá? Aqui eu trouxe o Henrique de novo. Então, essa atividade ela também pode ser feita de uma maneira criativa com os próprios alunos. Você pode fazer um barquinho de papel, tá? Eu ia fazer com vocês, mas vamos ganhar tempo. Todo mundo sabe fazer um barquinho de papel.
pode ser feita com barquinho de papel. E aí, nós vamos escrever, né? Cada aluno vai colocar nesse barquinho o seu nome e a gente pode construir um mapa, tá? E nesse mapa, o mapa ali da comunidade escolar, do que tem próximo da escola, eles vão localizar o barquinho, onde mais ou menos eles moram. E aí eu gosto de mostrar para eles onde é a delegacia, onde fica o conselho tutelar, onde é a nossa escola, para já apresentar também essa rede de proteção para os nossos alunos, tá bom? No Transformando a Prática, a gente vê isso de maneira mais aprofundada. A escuta acolhedora, que é quando o psicólogo escolar ele está ali presente, né, com essa escuta qualificada. Quando eu falo sobre escuta qualificada, já aconteceu de me falarem assim, ah, mas você é um psicólogo clínico? Gente, não, escuta qualificada é do psicólogo, e a gente vai levar isso para as nossas atuações. Não é só o psicólogo clínico que tem o ouvido diferente, né, que tem ali essa escuta qualificada. Somos todos nós, psicólogos profissionais, que estudamos para isso. Então, nós vamos estar presentes. Não atendam os professores, os alunos, os pais de vocês, gente, olhando no celular, correndo, com pressa. Se você está com pressa, se você tem alguma coisa para fazer, fale, professor, depois eu chamo você para a gente conversar. Esteja com uma escuta presente. Quando os profissionais, os alunos, eles chegam até você, eles chegam para compartilhar algo e nunca é qualquer coisa, tá bom? Conhecer a demanda da escola, que é algo que eu tenho batido muito nessa tecla. O nosso trabalho ele deve ser norteado pelas intervenções nas produções cotidianas. É preciso, antes de tudo, conhecer quais são as demandas da minha realidade, quais são as demandas da escola que eu atuo, o que que é necessidade nessa escola. Não adianta você chegar na sua escola pensando em mil coisas mirabolantes se aquilo não faz sentido para a escola, vai entrar por aqui e sair por aqui. Você vai ser o psicólogo que aquela professora me procurou. Estou cansada de gente chegando aqui, sabedor né, o grande sabe tudo e querendo dizer o que a gente tem ou não que fazer. Essa condição de conhecer a demanda da nossa escola, ela se configura como uma postura crítica que precisamos ter e assumir na comunidade escolar, de pensar em ações coletivas. Olha só, gravem isso, tá? Deixei isso escrito para vocês, viu, Sandra? De pensar em ações coletivas que partam da realidade para a promoção do desenvolvimento e não o contrário. Não é nada engessado, é dinâmico, é partir sempre da realidade, daquilo que é demanda, daquilo que é realidade nas nossas escolas, tá bom? Vamos lá. E aí, dentro desse escopo de conhecer a demanda, nós temos uma técnica desenvolvida, né, por um material maravilhoso da professora Cleise Marinho, onde ela fala sobre a observação participante. A observação participante é que vai permitir a nossa inserção em sala de aula para que a gente consiga se aproximar mais daquilo que a gente quer investigar. Então, hoje eu já tenho tudo isso procedimentado, documentos, como de orientação, o que que eu tenho que fazer numa observação participante, quais são os pontos que eu preciso me atentar. E a observação participante, turma, ela não tem que estar limitada somente à sala de aula, tá? Ela pode estar estendida a todos os espaços da escola. Não é somente a sala de aula, não é somente aquilo que a gente quer observar ali unicamente no aluno, porque nunca é unicamente somente sobre o aluno, né? Então, isso é algo que a gente fala muito quando a gente pensa essa observação participante, tá bom? Então, claro, sempre é bom reforçar. Antes de iniciar o processo de observação participante, é importante o que você tenha um planejamento prévio. Por falar em observação participante, a minha fala aí, que já tem a minha cara, né? Psicólogo escolar, você não é fiscal das ações dos professores.
Você não está ali para dizer que o professor está fazendo errado, o professor está fazendo certo. Não, você é um parceiro. O professor não precisa de mais alguém ali para dizer que o que ele faz está errado. O professor precisa de alguém para mostrar caminhos, psicólogos escolares. O nosso papel, diante de tudo que a gente tem visto até aqui, visto agora, é de orientar, mostrar caminhos e possibilidades. Nós não somos fiscais das ações dos professores. Nós estamos ali para mostrar possibilidades, orientação, de ser aí uma luz nesse caminho, de trazer estratégias. Quando você assume uma postura de fiscal na sua escola, você tem distanciamento dos seus docentes, eles não contribuem com nada com você. Quando você tem uma postura crítica, dentro de acordo com o seu fazer, daquilo que é esperado do papel do psicólogo escolar, você cria uma ponte, você gera conexão. E aí, a partir disso, você vai ter esse docente como seu parceiro, tá bom? A gente precisa também acompanhar a trajetória de vida e escolarização dos nossos alunos. A professora Raquel Guzzo fala muito sobre isso, que esse acompanhamento ele precisa ser registrado de forma sistemática. Não existia, tá? Não existe nenhum documento oficial para tal ação. Agora nós temos, porque, claro, que com muito chão de prática, eu precisei documentalizar o meu fazer. E aí, com isso, eu desenvolvi diversos documentos, procedimentos, para eu conseguir pegar a teoria e transformá-la em ações cotidianas, pegar a teoria e transformar em prática. Hoje, nós já temos, né? No Transformando a Prática, vocês vão ver aí um módulo só de documentos, onde nós vamos ter esses documentos todos procedimentados, só para a gente implementar nas nossas escolas. Mas o documento oficial nós não tínhamos, tá bom? Essas informações desses materiais, elas vão ser usadas como subsídios para que a gente possa elaborar documentos, encaminhar para órgãos de proteção, tanto para organizar nossas práticas, planejamentos pedagógicos e etc. As reuniões também são importantes, reuniões de pais, reuniões multidisciplinar, reunião pedagógica. Eu vejo muitas escolas, profissionais que se fecham para equipe multidisciplinar, para as equipes que acompanham os nossos alunos com algum transtorno. Não se fechem, isso é muito feio. A nossa prática é para trabalhar juntos, coletivamente. Eles vão trazer uma perspectiva e a gente vai apresentar em outra perspectiva, e isso é uma troca muito rica. Tudo em função de potencializar o desenvolvimento do nosso aluno, tá bom? A educação emocional, a gente já falou sobre isso, né? Que educação emocional é com a gente. Eu trouxe novamente, acho que eu repeti o slide aqui de educação emocional, então eu vou passar. E aí, tem algumas atividades emocional também no nosso material. Está exatamente assim. Eu só fiz dar um print e colocar aqui. Então, tem mais ou menos, tem 3 atividades, eu acho, de educação emocional. Eu coloquei essa da roda da escolha assertiva para falar sobre esse gerenciamento das emoções conflituosas, sobre essa autorregulação das emoções, tá? Então, aqui é uma que a gente apresenta para o aluno como modelo, e aqui é uma que ele vai construir, baseado naquilo que faça sentido para ele. E ele vai colocar as estratégias que podem ser usadas em momentos onde ele vai precisar de apoio para uma possível desorganização emocional, tá? Esse material, ele tá na apostila de vocês. Agora, deixa eu mostrar, já caminhando, né, aqui um pouquinho para o final, um pouco de tudo isso na prática. Essa aqui sou eu, feliz da vida, gerando transformação nas minhas escolas, com uma prática crítica e cheia de propósito. Mais atividades críticas de educação emocional, voltada aí para todos os segmentos de ensino. Acho que essa aqui foi para a educação infantil, essa aqui foi para os meus adolescentes, essa aqui para fundamental, uma atividade onde eu falava sobre o medo, então eu estou até com esse monstrinho aqui, como transformar o nosso medo em coragem. Olha aí as nossas oficinas, né? Fantástico, trazendo essa transformação para nossas escolas. Ainda vamos falar sobre isso.
E aí, turma, opa, para a gente finalizar, uma prática crítica e cheia de propósito. Se eu pudesse dar um resumo para vocês, gente, é impossível, né? Dar um resumo. Olha o tempo que a gente está aqui. E aí tem muita gente me perguntando assim, Tati, isso é o transformando? Meu amor, isso é só a pontinha do iceberg do que é o transformando. Imagina, o que eu entrego no transformando são horas e horas e horas, módulos e módulos e módulos de aula. Eu jamais conseguiria em 3 horas, em 3 dias, conseguir transmitir tudo isso para vocês com a seriedade, a criticidade, a ética que precisa. Então, o Transformando ele vai ser lançado ao longo da nossa jornada, mas a jornada ela é só a pontinha do iceberg de tudo que a gente vai vivenciar no Transformando. Mas se eu pudesse entregar um resuminho, né, vamos lá, pensar aqui num resumo de uma prática crítica e criativa, de alguém que tem autoridade para falar sobre isso, não só por conta de todo o chão que eu tenho de escola, com muito orgulho, mas porque eu sou uma eterna aprendiz. E nesse lugar de eterna aprendiz, eu produzo ciência o tempo todo. Esse script, esse resumo, ele seria assim: não perder de vista o meu fazer, não perder de vista qual é o meu objetivo como psicóloga escolar, ter uma prática ética e fundamentada no fazer da psicologia escolar. Criar ferramentas para que todos os meus objetivos enquanto psicóloga escolar sejam alcançados e atinjam todos os meus alunos. Pensar que o lúdico, olha essa caixa criativa usada no projeto de Setembro Amarelo com os meus adolescentes. Pensar que o lúdico, ele não é só para educação infantil, vamos desconstruir isso. A criatividade não é só para educação infantil. Criatividade é para todos. A criatividade, ela se desenvolve quando você cria, quando você pega um material e adapta, e coloca aquele material ali, como é que eu vou trazer esse material para a minha realidade? É assim que a gente desenvolve esse fazer crítico e criativo. Normalmente, quando eu finalizo qualquer formação de professores, eu preciso de um feedback. Porque eu me cobro muito para entregar sempre o máximo. É a minha missão disseminar o fazer do psicólogo escolar. E eu sempre, todas as minhas formações, isso é importante para vocês, já anotem isso nas suas formações de professores. Sempre quando eu finalizo qualquer formação de professores, encontro com pais, eu faço essa pergunta: o que representou esse momento para você? E eu peço para que eles escrevam para mim em uma palavra, numa folhinha. Eu faço isso sempre, os meus alunos sabem disso. Em uma palavra, eu peço para que eles escrevam numa folhinha e mostrem para mim. Às vezes eu passo o microfone, peço para falarem em uma palavra o que representou essa, esse momento para vocês. E agora eu quero pedir esse feedback de vocês, mas eu quero agora, lá no Instagram, acabamos de saltar essa fotinha, tá vendo? A última postagem que diz para você, comente o que representou a aula 1 da jornada em uma palavra. E eu quero ouvir o feedback de vocês. Em uma palavra, corre aí. Pode pegar seu celular rapidinho para fazer isso. Não deixe para amanhã, que eu quero esse feedback hoje. Eu estou animada por esse feedback. Coloque em uma palavra o que representou esse momento para você. Eu já recebi aqui, já está chegando de uma colega da Bel, colocou o que foi esclarecimento. Então, coloca para mim, me dá esse feedback em uma palavra o que representou esse nosso primeiro dia para você. Nós somos, nesse exato momento, 279 pessoas. Eu quero, no mínimo, 250 pessoas me dando esse feedback. Correm lá essa última foto. Vamos colocar o que representou esse momento para vocês em uma palavra. Para mim, representou acolhimento, representou troca. Estou imensamente feliz pelo tempo juntos de qualidade que a gente viveu, por estarmos aqui hoje, vivendo o que é minha missão de vida, disseminar o fazer do psicólogo escolar com criatividade, com criticidade, com ética, com ciência, baseado na ciência, com possibilidades de transformação, numa linguagem que seja acessível, que você aí do lado que você está, onde quer que você esteja nesse Brasil,
você saiba que é possível, sim, viver a psicologia escolar, e eu sou a prova disso. E é isso que eu quero te mostrar ao longo desses 3 dias da jornada. Se hoje foi tudo isso aqui que estão colocando, gente, hoje é só o começo. Amanhã vai ser muito, muito, muito melhor. Amanhã nós vamos falar de projetos, amanhã nós vamos viver esses projetos em psicologia escolar. E eu espero por cada uma de vocês. Muito obrigada, agradeço imensamente pelo tempo junto de qualidade que nós vivemos hoje. Eu falo muito, mas é porque eu não consigo entregar pouco, eu sempre quero entregar o máximo, tudo, tudo. E aqui, gente, é um balde jorrando de conhecimento sobre psicologia escolar, e a minha maior felicidade e satisfação é compartilhar isso com vocês. Muito obrigada pelo tempo junto que nós vivemos hoje. Corre lá no Instagram agora, comenta na nossa última postagem o que representou esse momento para você, que eu estou animada para receber esse feedback. Um beijo, espero vocês amanhã com muito, muito, muito mais. Até amanhã. Descansem que amanhã tem mais. Tchau.